Boa noite, meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Em verdade, não sou eu, mas é ela que me ajuda muito. Afinal, como sempre dissemos aos irmãos aqui presentes, que já nos conhecem, está aqui na frente não é para qualquer um, apenas para os mais endividados. Logo, muito obrigado. Meus irmãos e irmãs, é interessante, né? Nada de fato é por acaso. E isso é uma máxima que a doutrina espírita faz questão de asseverar. Hoje foi cantado 2 parabéns. E não menos, não é por acaso, o tema é: quem canta seus males espanta. Isso é um dito popular. Um outro é Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Ou seja, os ditos, não por acaso, fazem sim sentido. Quem canta seus males espanta. À luz do Espiritismo, evidentemente. Até porque estamos inaugurando essa apresentação aqui hoje, mas temos a pretensão de levar a outras casas. Só que muitas são ortodoxas, né? Aquela coisa, acredita que para ser algo pleno, correto, harmonioso, há que ser sério. Sim, tem que ser sério. Mas sisudo, jamais. Os biólogos, os médicos aqui, enfermeiros de plantão presentes, sabem que a alegria move muito menos músculos. Um sorriso, por exemplo, move muito menos músculos. E aí, consequentemente, rugas de expressão também são menores. Quando você fica sisudo, a quantidade de músculos movimentados é muito maior. Então cria-se muito mais rugas de expressão. Perfeito? E, em verdade, essa coisa do sisudo, né, daquela coisa muito séria, muito arraigada ali, muito... Enfim, imagina uma pessoa, por exemplo, passando por, como nós aqui estamos, enfermos da alma e do corpo, um momento muito crítico, vai buscar Deus num ambiente católico, por exemplo. Eu me sinto muito à vontade para falar dos nossos irmãos, até porque é bem verdade. Aquelas imagens de santo, tudo cabisbaixo, sabe, choroso, sofrido, o cara se mata. Né? Se não tiver discernimento, cara... E hoje em dia, infelizmente, no Espiritismo, ainda tem aquela coisa sisuda, né? Muito séria, muito formal, muito... E eu gosto muito desta mansão espiritual, a terra espírita cristã, porque ela quebra todos esses paradigmas. O Espiritismo não permeia, estimados irmãos, só e somente só a casa espírita. Até porque, se assim fosse, Jesus não teria êxito quando ele falou aos discípulos, e nós hoje somos também seus discípulos e aprendizes. Ele falou: ide pregai o meu evangelho. Aqui somos o quê? 30, 40. E o mundo lá fora? Jesus disse: ide, estai no mundo, estai com o mundo. Não compactuando, experimentando as vicissitudes, paixões, vícios do mundo, mas estando, participando, sim, mas não se envolvendo, não deixando as coisas piores do mundo te contaminarem. Jesus, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente vê filmes, ele é muito, muito feliz, muito alegre. Me arrisco a dizer hilário. Jesus, para nós espíritas, é o quê? Um espírito de alta envergadura moral e espiritual. Plena lucidez. Praticamente onipotente, onisciente também. É um espírito que chegou ao grau máximo de sua evolução. É um anjo. Aí ele encarna, ele é grande sabedor, ele encarna, ajuda a todos, diante de um cego ou um coxo, agora não sei, acho que é um coxo, que queria tomar banho naquele lago, lá naquele tanque, um cego, né, de Siloé, tem vários cegos, de Siloé, Betsam, Betsada, sei lá, enfim, o tanque que tem lá,
Fala aí, minha Wikipédia. Bethesda, minha esposa lá, ela conhece, é grande conhecedora da Bíblia. Montanha. Ele chegou lá, tinha um cego. Jesus chega. Jesus! O que queres que eu faça por ti? Se sou eu, do jeito que eu sou, me dá um cão guia, pô. É óbvio que ele sabia, Jesus sabia o que o cego queria. Se banhar naquele tanque para poder voltar à visão. Mas a pergunta, aparentemente hilária, em verdade, Jesus precisa saber o que nós queremos realmente e se aquilo que queremos vem ao encontro dos nossos desejos. Mas voltando ao nosso tema, isso só para mostrar que não precisamos ser sisudos, sérios na casa espírita, sim, seriedade é indispensável. Mas aquela sisudez, sabe aquela coisa? Ô meu irmão, como vai? Tudo bem? Que prazer estar aqui de novo. E Jesus quer isso. Até porque esta alegria é uma terapia a mais para as nossas enfermidades. É o abraço fraterno, é o sorriso fraterno, é o olhar fraterno, é a audição fraterna, é parar para ouvir o outro. Só que nós somos, de certa maneira, privilegiados, porque temos a doutrina espírita para ler, para estudar, participar do grupo de estudo. Mas e o mundo lá fora? O que eles têm? Eles têm espíritos que, não vou dizer se vieram em missão ou não, mas espíritos certamente intuídos por um grupo de espíritos maiores e mais evoluídos moral e espiritualmente, a intuir a esses nossos irmãos certas músicas, que nas entrelinhas há o ensinamento da doutrina espírita. Basta que tenhamos o que? Disse Jesus. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Primeira música. Jesus Cristo, Roberto Carlos. Plena doutrina espírita. Jesus Cristo, vamos lá. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Blá 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 blá. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Minha mentora está aqui. Não aguento mais, manda outro que não aguento mais. Estimados irmãos, eis aí a importância da conversa com Deus, através de nosso Mestre Jesus. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 658, a prece é agradável a Deus? Resposta, é sempre quando ditada pelo coração, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta. Já vi muitas vezes a nossa irmã pedir aqui, né, meio que suplicar, alguém gostaria de fazer a prece, a abertura? O pessoal fica assim, meu Deus, eu não sei falar em latim, ela não pediu prece em latim. Até porque Deus é onisciente, onipotente, tu pode até chegar aqui e falar, Senhor Deus, e ficar quieto. Uma vez eu fiz isso num centro mais ortodoxo, meu Deus, quase fui crucificado, porque na doutrina mesmo diz, você não precisa sequer abrir a boca, sabe? Até porque antes dela escolher alguém se propor, Deus já sabe quem vai levantar e quem vai orar. Meus irmãos, há uma passagem, né, uma parábola, Jesus fala do publicano e um outro lá. Hoje eu estou meio assim, dei aula, estou cansado, enfim. Do publicano e do fariseu. Ah, não, mentira, estou fazendo só para ver se estão sabendo também. Fariseu e publicano. Aí um chega lá, não, porque Deus elevado, aqui está potência, não sei o que, pão duro e tal, papapá. Esse acho que é o fariseu. O
Publicano mais humilde, Senhor, me perdoa, não sei falar, mas de coração aceite é para o Senhor. Quem será que foi realmente ouvido, né? Estudem, leiam essa parábola e vocês vão ver o fundo moral que eu me reservo aqui, até não contar, para despertar o interesse de vocês. E a propósito, não foi Jesus que falou? Nem todos que disserem Senhor, 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 entrarão no reino dos céus? Então, meus irmãos, da próxima vez que lhe forem dadas oportunidades para a prece, venham e falem com Deus, conversem com Deus. Abram vossos corações, tenham fé, tenham fervor e sinceridade acima de tudo. Estimados irmãos, na questão seguinte, 659, qual o caráter geral da prece? Resposta: acima de tudo, adoração. Afinal, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pela prece, diz a espiritualidade superior a Kardec, pela prece podemos louvar, pedir e, acima de tudo, no ouvir, agradecer. A quantas andam os nossos agradecimentos? A gente só em dia, né? Outro espírito em missão na Terra. Meus irmãos, a gente só pede. Vamos parar para agradecer. Pois esta também é a finalidade da prece. Louvar, pedir e agradecer. Saibamos nós que ao pedir para o outro, pedimos para nós mesmos duas vezes. Né? Então, vamos, às vezes, eu sei que é difícil, nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas ao adentrarmos aquele portal de luz, vamos conversar mais, vamos ver, ouvir o irmão, vamos ajudar aqui. Todos nós também somos médiuns, todos nós aqui encarnados, somos médiuns, está na doutrina espírita, não é a minha verdade. Às vezes você dando tempo para ouvir o outro, você às vezes se vê, né, se ouve ouvindo e se vê vendo o outro. A prece, questão 660, a prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Certa ocasião eu tendo que ir para fazer técnico da aula atrasado, estou em estágio probatório, né, desesperado na Niterói, em Manilha. Aí eu lembrei, né, dessa música e tal. Gosto muito de ouvir a rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, agora, não sei se tem FM agora também. Não, mas vai mudar, né? Não, pois é, 1400. Ouçam, muito boa. Enfim, eu tô lá, né, cantando essa música. Jesus Cristo, eu estou aqui, Jesus. Nisso para, tudo engarrafado, o cara parou. Fala aí, beleza? Eu falei, tá me confundindo, eu nunca o conheci. Aí depois eu vim descobrir que o nome dele era Jesus também, né? Então, quer dizer, sabe, fui atendido por um Jesus na Terra. Depois que eu vi, né? Eu te conheço. Eu falei, de que centro? Não, eu sou evangélico. Eu falei, não, mas você deu oi? Não, é que eu sou Jesus, você não estava me chamando? Eu falei, eu não. Mas tudo bem, deixa quieto, está morando com Jesus. É a importância da música, quer dizer, está aí a doutrina espírita. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai, Deus. E quem é o diplomata? Quem foi o porta-voz de Deus entre nós na Terra? Jesus. Está com dificuldade? Para ir ao Pai deverá vir. Quer chegar ao Pai sem passar por Jesus? Como? Peça, louve a Jesus, a Deus. Agradeça, peça. A prece já é o socorro. O silêncio é um socorro. Ah, mas eu não falo palavras rebuscadas. Vejam a parábola do fariseu e publicano, meus irmãos. Não se envergonhem. Mas se você souber falar, é poliglota, fala em 3 idiomas, 4. Mas falem com Deus, não deixem de falar com Jesus. Questão 660A. Eu vou me reservar aqui a não fazer a pergunta, até porque vejam a resposta. O essencial não é orar muito,
Diz a espiritualidade superior a Kardec. Mas orar bem. Eu não sei o que dizer. Mas 10 minutos de prece, não sei se consigo. Onde está escrito que tem que ser 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos? O essencial não é orar bem, ou melhor, muito, mas orar bem. Questão 660A do Livro dos Espíritos. Conhecereis a verdade vos tem que estudar. Tem que estudar. Certo? Para vocês poderem se livrar das amarras que vos prendem. Peçam, pedi e obtereis. Questão 661. Diz a espiritualidade superior a Kardec: a prece não esconde as faltas. Não, eu vou orar, eu vou, né, pô. E aí, vamos esquecer tudo. Lê de engano. Lê de engano. O perdão só o obtém se mudar de conduta. Errei, né? Pisei no pé. Senhor, estou aqui diante de vós. Toda espiritualidade superior, por aqui, né? Eu pequei, me perdoa, ó Pai. Tem de piedade de mim, me perdoa. E a vozinha está te falando, está te perguntando, te questionando, e você não está ouvindo. Não está tendo ouvido de ouvir. E você perdoou o outro? E você se desculpou com o outro? Então como é que quer que eu te desculpe? É lógico que Deus é Deus, desculpou já. Evidente. Mas sabe, é mudar a conduta. Porque não adianta você levar suas preces, hoje, pedindo perdão, ser perdoado, se amanhã você continuar no mesmo erro. O que disse Jesus à mulher adúltera? Ele julgou isso, aquilo, né? Ele a livrou de todo o mal, mostrou a todos que não deveriam julgar, mas e ele mesmo, que poderia, devido a toda, né, moral que possui, toda elevação moral e espiritual que possui, poderia chamar a atenção dela, e o que ele fez? E de não pecar mais. Cara, eles têm que quebrar esses paradoxos muito sério, pô. Eles estão liberando, estou falando com a minha mentora, eles estão liberando serotonina, deixa quieto. Eu sei que a senhora sabe, desculpa. Questão 661. A prece não esconde as faltas. O perdão só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as... Senhor, Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não adianta eu ficar aqui, me ajoelhar, não adianta eu entrar na câmara de retificação, sabe? Chegar aqui e pegar uma capa, uma pele de cordeiro, uma persona, uma máscara. Não vai adiantar. Não vai. Mudem enquanto é tempo. Desculpe, mas a maioria já me conhece. Doutrina espírita é isso. É na cabeça para arrebentar e botar, arejar os miolos aí. A alma, né? O espírito. Porque senão, meus irmãos, Jesus... Não. É isso aí. O tempo é chegado. Somos nós os trabalhadores da última hora. E o primeiro trabalho a ser feito é o de renovação espiritual. Disse aqui um desencarnado. Renovação espiritual. Não adianta. Sabe? E em casa, e no trabalho, e na Niterói Manilha, meu Deus. Enfim, sabe? Não adianta. Tem que melhorar. Tem que fazer uma reforma íntima, uma reforma interior. Certo? Meus irmãos, é difícil. Mas não é impossível essa reforma. Vamos parar, sabe, de querer exigir muito do outro e exigir mais da gente. Vamos parar de ficar reclamando, de choramingar, sabe, de reclamar. Ai, muito pesada a minha vida. Ó Senhor, ó a cruz que carrega, ó meu Deus, é bastante pesada. Aí, outro ensinamento espiritual para nós. Tendo ouvido de ouvir, aprender. A música, a cruz que carrego,
Evaldo Braga, meu Deus, foi lá no baú agora. Sinto que é grande a tristeza. Me ajuda, por favor, senão vai ser desencarne coletivo. Se eu ficar sozinho, quando eu olhar, estou desencarnado. Vai, no 3. 1, 2, 3. Sinto que é grande a tristeza, intenso inverno, o meu destino cruel me expõe ao inferno. Ei, nada mais posso crer, para mim nada existe, somente eu sei dizer, porque vivo tão triste. Blá, 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 sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já me deixaram sozinha, né? Não, e o pior que eu cantei isso uma vez no karaokê, acredita? Meu Deus do céu! Não, no karaokê normalmente você paga para cantar. Lá me pagaram para parar de cantar. Sinistro. Lá um amigo meu lá, o Ricardo, dono do Pier 31, conhece? Já foram lá cantar? Obrigado. Pois é, fui lá. Estimados irmãos, em verdade, a tristeza torna-se grande quando o quê? A nossa fé ela é raquítica. Pois é. Não sei não, na hora eu estava inspirado para ter raquítica. Raquítica. E aí nós sabemos que a doutrina espírita está calcada em 3 pilares: filosofia, religião e ciências. Então, utilizando-se dos conhecimentos científicos, um dos pilares da doutrina, né? Vamos lá, o que é raquitismo? Raquitismo é uma doença causada pela carência de vitamina D. É bom sempre ter doutores, né? Médicos, enfermeiros, todo mundo aí, professor de biologia, enfim. Vitamina D em nosso sangue, não é? Pois é. A fé raquítica, eu estou falando do raquitismo de fato, né? Científico, causado pela carência de uma vitamina D. A fé raquítica, porque o cara dizer isso aqui, calma aí, confessa. Acho que eu apertei, sei lá. Bom, dizer isso aqui, intenso inverno, meu destino é cruel, me expõe ao inferno. Se ele tivesse estudado aí a 4ª obra do Pentateuco, o Céu e o Inferno, saberia que ele mesmo se expôs a isso. Mas, enfim, por que às vezes a gente se expõe a esse intenso inverno? Por que a gente se expõe a esse destino cruel? Porque nós nos permitimos a esse inferno. Porque a nossa fé ela é raquítica. É uma avitaminose. Carência de vitamina D. Certo? Mas que vitamina D é essa? D de Deus. Estava junto lá, pô, bicorporeidade, na hora que eu estava. Né? Pô. Gente, vitamina D. A carência de Deus. Intenso o inverno. Destino cruel e exposto ao inferno. Ele e quantos de nós também? Quem está na primavera? Levantou uma senhora lá, né? 80 anos está na primavera, pô, é os 15. Né? Mas que bom, primavera espiritual, ótimo isso, na Florida, né? Beleza. Verão, todo mundo ardendo aí, né? Sol. Inverno. Meus irmãos, por culpa de quem? De nós mesmos. No livro dos Espíritos, numa parte intitulada Felicidade e Infelicidades Relativas, na questão 920, pergunta Kardec: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende do homem, depende de nós. Quem já foi um dia criança, né? Não tem? Sejamos mais crianças, sejamos mais, sabe, complacentes, mais caridosos, brincalhões. Vamos brincar com as nossos problemas, sabe? Não vamos levar tão a sério assim, não. Até porque a gente sabe que todos esses entraves nos foram dados a pedido nosso no plano espiritual. Ah, que isso? Sério? Sério. Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
da sua própria arrogância e prepotência em achar que não. E levantar o pensamento, não agradecendo a Deus, mas julgando. Por que eu? Por que comigo? Mas voltando à questão, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. E o que os irmãos têm feito para amenizar vossos males? Questão 921. Dita a espiritualidade superior a Kardec, o homem é quase sempre o artífice, o causador do seu próprio mal, da sua própria infelicidade. Sabe? Pegou tudo, torrou o dinheiro, agora está na pobreza e quer criticar Deus. Fuma desde os 12 anos até agora, quer criticar Deus, quer julgar, porque está com câncer de boca, de esôfago, de estômago, de nariz, sei lá do que. Vivia na esbórnia, bebendo e se misturando com, né? Deus e o mundo não, né? Mas enfim, esse é um dito que não serve, tá? Esquece. Mas, sabe? E aí tá com uma doença assim, assada, venérea, que atacou, foi pro ovário, perdeu, fez, aconteceu. Quer culpar a Deus? A gente faz coisas que até Deus duvida. Esse ditado é certo. A gente faz coisas, meus irmãos, que até o nosso outro irmão, agora eu vou chocar, né? Se Deus criou tudo, e se de fato Lúcifer existisse, até Lúcifer para anotar aí, caramba, esse eu não tinha pensado. Vou copiar isso aí, porque, cara, esse cara é muito sinistro. O cara, ele mesmo se detona. Eu até detono os outros, mas a mim não, então vou anotar isso, eu gostei disso. Pelo amor de Deus. A gente está aqui, né, numa verga artística e tal, mas é para pensar, tá? Sorria, sorria, meu bem, sorriam. Está liberando serotonina, né? Está aí fazendo, a memória está pensando, né? O tipo e teto, mas é para introjetar isso, para colocar em prática, sabe? É para vivenciar esse novo homem. Não adianta vir os médicos quererem, a espiritualidade superior, os mentores da casa querer cuidar, se vocês não querem. Continuam errando, a ponto de Deus falar, meu Deus, aí o anjo contou para o senhor, é verdade. Sabe, às vezes é inacreditável. Vem, obtém a cura aqui, né, do perispírito, a harmonização do perispírito. Detalhe, sempre tendo, acho que os médios da casa têm essa preocupação, né, de orientá-los, que o tratamento espiritual caminha junto com o tratamento material. Né, Augusto? Sim. Nunca abdicar do tratamento lá dos médicos, sim, até porque se não fosse necessário, Deus não teria criado essa profissão e os médicos, etc e tal. Então a coisa tem que ser casada. Mas também não adianta, porque a dor normalmente não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. É a dor por conta da enfermidade espiritual, do nosso espírito imperfeito, que vai, de uma hora, pum, brota na pele, brota na carne. Correto? Bom, prosseguindo. O homem é quase sempre o artífice, causador da sua própria infelicidade. Estimados irmãos, disse Jesus, abre aspas, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e... Vamos lá. Carregue a sua e... Siga-me. Muito bem, isso aí. Até meia-noite. E siga-me. Nós somos cristãos. E aí a gente fica, ó, sinta que é grande a tristeza, sinta que a cruz que carrego bastante, ainda bem que eu sou professor, né? Se viver essa música, tá ferrado. Sinta a cruz que carrego bastante pesada. Aí a gente faz o quê? Corta a cruz, corta a cruz, corta a cruz. Aí na nossa última trajetória, para chegar ao estágio maior, né, maior, de espírito evoluído, bom pelo menos, precisa atravessar um abismo. Ver vários irmãos pegando suas cruzes, colocando de uma ponta a outra e atravessando por cima dela. Você cortou sua cruz, não vai ficar. Vai voltar lá para pegar uma outra cruz para poder... Entendeu? Ide e não peques mais, pega a tua cruz, pô, para de reclamar e vai. Isso sou eu que estou falando, não foi Jesus não, tá? Pelo amor de Deus.
Sabe? Carrega. Agradeça, ó, volta a prece. Louvar, pedir e agradecer. Senhor, muito obrigado pela dor de dente. Obrigado, Senhor. Mas, Senhor, quando eu abri o livrinho lá, me indica um bom dentista. Senhor, obrigado pela doença aqui, ali, acolá. Mas, Senhor, fortaleça-me a alma. Dai-me discernimento. Dai-me forças. Em vez de, ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Não. Está aí na doutrina. Estimados irmãos, é notório o convite para suportarmos as tribulações cotidianas e cultivar, desenvolver, aprimorar a nossa fé. Nos ensinamentos do Mestre Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é renunciar ao quê? Aos nossos velhos hábitos, velhos costumes, costumes deletérios do espírito, prejudiciais à alma e, consequentemente, ao corpo. Renunciar a si mesmo é isso. A nossa vaidade, prepotência, arrogância, a nossa ira, a nossa cólera. Já falamos aqui, não discuta com a esposa. Aumenta lá o limite do cartão de crédito, pronto. Não tem discussão. Menina gostaram agora, né? Pois é, sabe? Discutir por causa da pasta de dente que apertou no meio. Não discuta. Se tu não gosta, pega, abre, joga no lixo, abre outra caixa. Mas tá caro hoje. Vai apertando, cara. E pensando no Eduardo Cunha. Aperta a pasta de dente ali. Sabe? Pelo amor de Deus, vai se estressar por causa da pasta de dente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, literalmente. Livro dos Espíritos, questão 1012. Resposta da espiritualidade superior a Kardec. As penas e os nossos gozos, prazeres, são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura ou infelicidade. Percebe? O espírito evoluído, um espírito mais conciso, um indivíduo como nós, um espírito ainda que imperfeito, mas que de fato está buscando uma reforma íntima, uma reforma interior, já não vai se preocupar, já não vai se permitir uma desventura. Ele vai buscar soluções. Ele vai tentar ver na terra. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Né? Só que a gente sabe cientificamente que quando há uma ventania muito grande, há a dissipação do quê? Poluentes, dos vírus, bacteriose e tudo mais. Chuva, carrega toda a poluição, tira da atmosfera. Agradeça pelo sol, agradeça pela chuva. Agradeça ao plantador do trigo e inclusive ao padeiro. A gente só sabe falar mal. Ah, mas ele tem que fazer coisas boas. Sim, de fato. Deus dá saúde, dá discernimento aos meus amigos, ainda mais aos meus inimigos. Meus irmãos, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Pisaram no pé de Divaldo Franco dentro do ônibus. Assisti uma palestra dele uma vez, ele falando isso, lá na Hebraica. Senhor, por gentileza, bom dia, bom dia. O senhor queira me desculpar. Pelo quê? Por eu ter posto meu pé debaixo do seu. Só o Divaldo. Cuspiram na face, uma carola. Cuspiu na face de Chico Xavier. Naquele programa, né? Pinga Fogo. E aí, o senhor perdoa? Não. Eu tenho que perdoar. Perceberam? O céu e o inferno, nós, segundo a quarta obra do Pentateuco, o céu e o inferno, está dentro de nós. Anjos e demônios dentro de nós. É 8 ou 80, né? Sabe? Jesus convidou-nos, meus irmãos encarnados e desencarnados, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o cara fica lá, ó vida, ó céus, ó azar. Vá a Cristo, pedi e obtereis. E lembrem-se, a cada um segundo as suas obras. Mal feitas ou deixadas de fazer. E aí você tem que recuperar agora. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração,
e achareis repouso para as vossas almas. E a gente continua com as nossas almas aflitas. Portanto, meus irmãos, vá ao encontro de Jesus. Vá. Já estão indo? Vão, mas não precisa correr, tá certo? Até porque se correr, corre o risco de tropeçar. Tropeçando, você cai. E aí, meus irmãos, como disse André Luiz, espírito, psicografia de Chico Xavier no livro A Agenda Cristã, evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis. Ou vocês estão pensando que saiu da mão de Deus agora? Não. Já saímos, alguns séculos atrás. Mas ainda estamos aqui, né? Por que será? Aí tem implicância comigo. Ah, lindo, tá bom. Hã? Tem que aprender. E estamos aprendendo? Tá bom. Você já viveu séculos incontáveis, continua André Luiz, e está diante de milênios sem fim. Estou vendo a gente botar assim, meu Deus. Guarde a calma, disse André Luiz no livro A Agenda Cristã. Portanto, meus irmãos, caminhe devagar. E aí, a gente acha que só aprende lendo os livros da doutrina. Não é verdade. Não somente. Tocando em frente ao Missáter. Ando devagar, porque já tive... O que disse André Luiz mesmo? Evite a impaciência, você já viveu séculos incontáveis, está diante de milênios sem fim, guarde a calma. Ando devagar. Vamos lá, todo mundo, no 3. 1, 2, 3. Ando devagar, depressa, com leves e sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco sei, nada sei. Blá 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 blá. Todo mundo ama um jeito de chorar. Tá todo mundo chorando mesmo. Espiritualidade. Pelo amor de Deus. Cadê a água, meu Deus? Todo mundo está chorando mesmo, coitado. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega. O outro vai embora. Então, meus irmãos, vemos neste recorte implícitos o quê? A importância do autoconhecimento. Ou seja, a identificação das nossas fraquezas e potencialidades. E a gente só vê as nossas fraquezas. Como se nos bastasse, vemos também a fraqueza do outro, né? O que eu acho que ainda é pior. Percebemos aí, nas entrelinhas, o quê? O dogma da encarnação dos espíritos. O dogma do retorno da vida corporal à vida espiritual. Ou seja, num dia a gente chega e no outro vai embora. Encarna, desencarna. Não morre, morte não existe. E vemos também a pluralidade das existências. Ando devagar, porque já tive pressa. E leva esse sorriso, porque já chorei demais. Nós já choramos demais. Nós já choramos demais. É chegado o momento de sorrir, liberar serotonina, enfim, tudo isso aí que é de bom, sabe? E liberar a luz que está aprisionada em nós. Mas para isso precisamos nos respeitar mais, nos amar mais, nos aceitarmos mais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se parar para pensar, a verdade não há. Sabe, se desprender de si mesmo, se desprender dos objetos. Tudo é um
obsessor, né, cara? Tudo obsessor. Eu fiz uma tatuagem no pescoço, obsessor. Tá ali a minha obsessora sentada ali. Se bem que acho, quando eu sou Calda Schubert, obsessor encarnado também, tá? Sai pra lá. Nossa, tchau. Aí, sabe, não, tudo é obsessor, tudo é vampiro, tudo não tem, cara. E pra isso a gente canta o quê? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mentira, ninguém está sozinho, Deus está conosco, né? Enfim, eu me perdi aqui, vamos lá. Assim, Livro dos Espíritos, questão 132, objetivo da encarnação, Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação? Respondem a ele, chegar à perfeição. Outra finalidade, pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. E o que vocês estão fazendo? De braços cruzados. Afinal, não disse o mestre, vós sois co-criadores na criação? O que nós estamos fazendo para mudar essa conjuntura nossa atual, sócio, política, econômica, filosófica e tudo mais? E aí, educacional? O que? Ah, mas isso é com os governantes. Mas eles são os nossos representantes. Doutrina também é política. Pois é. Sabe, é você mudar. É buscar trabalhar. Você vem para curou. Volta a casa, volta à tenda espírita, como médium trabalhador, como obreiro. As portas estão cerradas ou abertas? Abertas. Sempre abertas. Questão 133. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Repetindo, só o final. Se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Todo mundo quer evoluir. Todo mundo quer passar dessa para melhor. Literalmente mesmo, sabe? Sair desse planeta de provas e expiações e ir para um outro planeta. Mas quem está apto a virar aquele tal diamante? Que nós falamos aqui na aula passada, na palestra, né, na nossa última palestra. Quem? Né? Todo mundo quer, mas ninguém está apto a aparar suas próprias arestas. Ou permitir que as mesmas sejam aparadas por outrem. Perfeito? Mas se quer brilhar, tem que passar... Ser lapidado, né? Ser lapidado. Eu adoro quando ela fala ser lapidado. Chique, né? Melhor do que eu falando, né? Esse nosso português aqui do Brasil. Por favor, de novo. Ser o quê? Lapidado. Ah, agora me deu vontade louca de ser lapidado. Com essa voz aí, né? Com esse sotaque. Questão 150b. Kardec pergunta, a alma nada leva consigo deste mundo? A alma nada leva consigo deste mundo? Nada. Então, vai ficar a Hilux aí. O HB20 vai ficar. A casa de praia vai ficar. O Jeep Renegade vai ficar. Nem comprei ainda, mas vai ficar. Se eu comprar, vai ficar. O Jeep Renegade. E a outra, quem eu também quero. É bom pro seu, deixa eu ver. Né? A alma nada leva consigo, a não ser a lembrança. É cheia de doçura, essa lembrança, ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. E leva esse sorriso, porque já chorei demais. Viu? Doçura e dor, amargor. Percebe? Daqui a pouco, que seja muito distante, né? Esse pouco, sei lá, com uns 90 anos, 100, tá bom? Enfim, vamos levar doçura ou amargor. Mas isso nos caberá a escolha. Isso nos caberá as atitudes, os atos, a postura. O que vocês querem lembrar? Doçura ou... Eu disse doçura, não é travessura não, hein? Vai querer levar travessura que tu vai parar lá no umbral. Doçura ou amargor? Hã? Doçura. Então começa a adocicar isso aí, cara, porque o negócio tá feio, hein? Né? Bota aí uma pitada de açúcar. Açúcar não, que... Cara, bota adoçante, sei lá, mas adoça a sua vida. Sai desse... Sai, sabe? Pô, parece aquela preá lá, preá não, como é? A hiena, é.
Detalhe que Renan só vive rindo, né? Aquela só vida amargurada, ó vida, ó céus, ó azar. Meus irmãos, questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, pergunta Kardec, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. Ou seja, vergonha. Vamos chegar, dependendo das nossas atitudes, nossas posturas, convivências e ações, sabe? Chegar com vergonha lá. As percepções se ampliam. E aí a consciência pesa mais, exige mais. Tenhamos, portanto, estimados irmãos encarnados e desencarnados, mais brandura em nossos pensamentos. Tenhamos mais doçura em nossos lábios e menos fel. Tenhamos mais humildade em nosso viver, em nossas ações. Lembrem-se do que disse Jesus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ah, mas eu vou lá na tenda que eu estou sentindo uma palpitação, né? Venha, será bem-vindo. Mas saibam vocês que se você não mudar a sua forma de ser, de pensar, de agir, a palpitação vai continuar. Vai continuar. Isso não é fraqueza. Você é um puro coração, coisa de chorar à toa, coisa de marido. Não. Tem gente que se envergonha de ser bom. Ser bom, ser honesto, ser ético, hoje em dia, é vergonhoso. Não é. Isso, ter bom coração, não é fraqueza. Isso não é vergonha alguma. Diante do Mestre Jesus, somos o quê? Ainda muito o quê? Crianças. Somos ainda muito pequeninos. E a gente vive, por conta da nossa pequenez, perguntando, por quê? Por quê? Por quê? O que é? O que é? O que é? O que é? Por quê? Por quê? E aí a gente vê, aprende na música do Gonzaguinha, né? Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza ser um eterno aprendiz. Vai. Pois é. A beleza de ser um eterno Aprendiz. Então, esse é o nosso reconhecimento que nos faz convidados do Mestre Jesus. Sentados na primeira fila, nas condições de pupilos. Afinal, não foi ele que disse, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais? Se vós tivesse a doçura, a brandura, palavras nossas agora, Jesus disse uma outra, enfim, entraria no reino dos céus. Quer entrar no reino dos céus ou não? Diz o menino lá que quer, vocês não ouvem nada. Querem ou não querem entrar no reino dos céus? Queremos. Mas é difícil. Não, queremos, de novo. Queremos? Queremos. Queremos. Só que estudando a doutrina espírita, no céu e inferno, está lá. Temos que, para entrar no céu maior, trabalhar esse céu interior. Eu disse céu, mas se entender o self também pode ser. Céu, self, entendeu? É trabalhar esse seu eu. Dar uma travada no id, né? Dar empoderamento ao ego, e a vida continua. No Livro dos Espíritos, na parte sobre o conhecimento de si mesmo, questão 919A, Santo Agostinho nos sugere, vá lá no questão 919A, Santo Agostinho nos sugere interrogar nossas consciências, nossos atos ao final do dia. Interrogamos nossa consciência? Interrogamos nossos atos? Aí fica difícil.
nos assevera Santo Agostinho que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso moral e espiritual de cada um. Nós nos conhecemos? Conheça-te a ti mesmo. Conhecemos? Tanto que não nos conhecemos que a gente se vê no outro e julga o outro, critica o outro. Muitas vezes, isso preconizado pela psicologia. A não aceitação do outro é porque você se vê no outro. Né? Você queria ser homoafetivo, mas não pode. Papai não deixa, mamãe, a sociedade preconceituosa, a família, né? Luso, italiano, aquela coisa. Aí tu vê o outro todo alegre, todo feliz, e se aceitando, e se amando. Tu vai lá e pega uma lâmpada e dá na cabeça do cara. Isso não sou eu que vos falo, muito menos a doutrina. É um estudo científico, tá? Psicologia da Unicamp, o pessoal aí. Enfim, sugere Santo Agostinho que procuramos saber o que pensam de nós. Quantos de nós procuramos saber, junto aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, à nossa esposa? Gente, vale até perguntar para a sogra, por que não? Para o sogro. O que eles acham da gente, das nossas atitudes, dos nossos hábitos e costumes? Ele diz para a gente fazer isso. Sugere que procuramos saber nossas ações, concepções que os nossos amigos têm em relação a gente. Que sugestões podem dar? Está perguntando para mim já? Pois é. Tendo coragem, diz ele, tendo coragem, humildade, ele pede, mais do que pedir a opinião dos amigos, pedir aos inimigos. Pois estes, segundo Santo Agostinho, e é notório saber, estes não vai ter nenhum interesse em disfarçar a verdade sobre nós. Tendo nós entraves, maus hábitos, costumes, ele vai falar. E sendo ele inimigo, vai inventar mais alguns. Né? Vai inventar mais, vai incrementar. Estimados irmãos, nós, e aí eu falo nós, com base na doutrina espírita, sugerimos, eu e a minha mentora, caso esteja ausente a coragem de todos vós, baseado na doutrina, tá? Não é opinião minha, pessoal. Conforme o que se é lido, o que se é aprendido na doutrina. Bom, caso vocês não tenham a coragem e a humildade de chegar para um inimigo e fazer, perguntar, vem cá, e aí? Por que tu não gosta de mim? Qual o problema? Aonde eu pequei contigo? Aonde eu errei contigo? Lhe falta essa coragem? Faz o seguinte: eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Dirija-se a uma criança. Com humildade, dirija-se às crianças. Tenham ouvidos de ouvir as crianças. Pois a opinião de uma criança em relação a nós é sempre verdadeira. Se assim não fosse, Jesus não teria enaltecido as crianças, elevado à condição angelical. Oi? Não, estou mais feliz agora. A doutrina é isso. Eu vou perguntar para as criancinhas, Isso. fica melhor. Vai cuidar. Pergunta para aquela sua sobrinha que tu não deu presente, esqueceu do aniversário dela. Meus irmãos, e se faltar de fato uma criança, pergunte à criança interior de cada um. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção.